Alô amigos e internautas, eu sou João Vicente e estamos aqui de volta mais uma vez com o nosso Assuntando com João Vicente, no www.joãovicentemachado.com.br e que depois irá para o nosso canal no YouTube, canal João Vicente Machado, JVM maiúsculo. Depois isso estará à disposição de vocês. Nós temos dito que sempre que um fato excepcional justifica uma entrada, uma chamada extraordinária, como diria o repórter essa, a gente vem aqui trazer a vocês, ajudar, contribuir para que a população, o povo, notadamente o povo a quem nós defendemos, possa ter um melhor entendimento das questões que são postas e que estão aí povoando a imprensa no decorrer da semana e em outros dias, até em dias passados. Nós nos deparamos desde a posse do início do governo de Lula, que ele vem enfrentando, vem reclamando o posicionamento radical que o Banco Central vem tomando com relação à política econômica. Numa posição diametralmente oposta à proposta de governo que Lula combinou com o povo, que o povo elegeu e que ele precisa colocar em prática. É assim que funciona. Toda a campanha política existe um contrato público do candidato com o povo em praça pública ou através dos veículos de comunicação para posteriormente ser dado cumprimento àquilo que foi acertado, àquilo que foi agendado, àquilo que foi contratado com o povo. Pois bem, em tempos passados, ainda no governo Michel Temer, se eu não me engano, não é o governo do ex-presidente que saiu, o Bolsonaro, resolveram conceder autonomia ao Banco Central. Quando você fala em autonomia para o Banco Central, é uma palavra muito simpática, inclusive eu sou favorável a que não só o Banco Central, mas todas as repartições públicas que prestam serviço ao público, ela tem autonomia. O que faltou nesse governo passado, completamente. Faltou autonomia à ICMBio, faltou autonomia ao IBAMA, faltou autonomia ao IBDF, aliás, IBAMA, IBDF não tem mais. Faltou ao IBAMA e todos os organismos ambientais que tratam das questões de interesse do povo, e inclusive o exemplo maior desse abandono foi aquele escândalo que aconteceu com a aldeia Yanomami, lá pelo Amapá, que foi provocada por garimpeiros que atuavam na área sob a leniência dos órgãos ambientais dominados pelo governo. Pois bem, autonomia é preciso ter. Autonomia para que o gestor público ele trabalhe com o poder, não com poderes. Os poderes são de quem tem voto, de quem é eleito. É preciso o gestor público entender que ele é serviço. Não existe o secretário. Quando eu vejo alguém falar o supersecretário fulano de tal, é porque o governo é fraco. Ele não pode admitir isso, um superministro, um supersecretário, porque quem tem poder é quem tem o voto, é o governador que foi eleito, é o presidente da República que foi eleito. Esse tem poder, o restante é serviço. Então ele precisa prestar um bom serviço. E para que preste um bom serviço é preciso que ele tenha autonomia. Isso daí nós somos acordes plenamente. No caso do Banco Central, o Banco Central cuida da moeda, cuida do câmbio
e do controle inflacionário. Quer dizer, é um órgão, é uma instituição orgânica do Poder Executivo. O que é que fizeram? Entenderam de dar autonomia para o Banco Central, mas a autonomia ampla, geral e irrestrita. Eles funcionam com mandato, tudo bem, não há problema nenhum, mas esse mandato eles fazem, o presidente do Banco Central faz o que bem quer. A gente tem ouvido falar, tem assistido às reclamações de Lula, porque o Banco Central insiste na questão do teto de gasto, insiste na questão da responsabilidade fiscal e é acordes com o governo quando ele congela o orçamento público por 30 anos, como foi feito, quer dizer, imaginando que a população não iria mais crescer, imaginando que o país não iria mais crescer, que as instituições não iriam mais demandar mão de obra e despesas de custeio. Então, foi concedido uma autonomia com um mandato e o presidente do Banco Central, agora o atual presidente, Roberto Campos Neto. É bom que coloque Campos Neto, fica uma coisa muito vaga. Roberto Campos Neto. Quem era Roberto Campos avô? Era exatamente o presidente do Banco Central quando do golpe militar de 1964. O ministro era Otávio Gouveia de Bulhões e o presidente do Banco Central era Roberto Campos, o avô do atual presidente do Banco Central, que professava a mesma política, tinha a mesma visão liberal da política econômica. É a mesma visão liberal da matriz de Adam Smith e de David Ricardo. É o velho liberalismo que foi travestido, vestiu um fraque cartola, vestiu um fraque e cartola e se transvestiu de neoliberalismo. É o novo liberalismo. Pois bem, ele professa esse mesmo dogma do neoliberalismo. Ele acredita não, ele cumpre todos esses protocolos. Ele quer teto de gasto, de responsabilidade fiscal, responsabilidade social nenhuma. O país está reclamando a fome de 33 milhões de patrícios. O presidente da República assumiu com esse compromisso. Eu fui eleito, eu me elegi para isso, para que eu possa conceder a cada brasileiro o café da manhã, o almoço e o jantar, o de comer, como diz o senador veneziano Vital do Rego, repete sempre. Então, o de comer é sagrado para o governo, não é para o sistema financeiro. Você pode estar com medo, seu povo, agora não mexa no dinheiro que é do superávit primário, que esse dinheiro é destinado à banca internacional para a gente pagar juros. Coincidentemente, que pode ter sido uma coisa positiva para a gente, pelo menos nesse aspecto, está havendo agora um tumulto no sistema financeiro internacional, numa daquelas crises que são características do capitalismo. Todo mundo sabe, é careca de saber, quem lê alguma coisa sabe, que o capitalismo vive de crise em crise. Pelo menos 5 crises da Grande Depressão de 1929, quando houve a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, e os Estados Unidos entrou em parafuso econômico, entrou uma corrida aos bancos de liquidez e quebrou o sistema financeiro. Nós estamos vendo agora, assistindo, embora que a imprensa oficial, a imprensa oficial é cúmplice desse processo todo. Cúmplice não, porque ela não tem cumplicidade, ela é pau-mandado, né? Eles recebem um recado para fazer, coitado, dos jornalistas que são profissionais. Eles não têm muito a ver com isso, até porque eles precisam defender a subsistência deles, mas os veículos de comunicação, sim.
Então eles defendem essas ideias ferrenhamente. E ficam acreditando, olha, tanto vocês devem ter observado, quando começou o governo, quando iniciou o governo, era a preocupação, quem vai ser o ministro da Fazenda, quem vai ser o ministro da Fazenda, quem vai ser o ministro da Fazenda. Ninguém perguntava por educação, por saúde, por saneamento, por agricultura, por isso, por aquilo. Por infraestrutura, não. Só quem vai ser o ministro da Fazenda. Porque é ele que vai, em conjunto com o Banco Central, na ótica do capital liberal e da imprensa oficial, são eles que vão tocar a economia para frente à luz dos interesses do sistema financeiro, dos grupos econômicos financeiros. O que é que acontece? Houve um perrengue aí no sistema bancário internacional, inclusive com a quebra de bancos nos Estados Unidos, inclusive na Suíça, que foi o caso mais evidente e que chamou mais atenção, mais chamativo, foi o da Suíça, onde o banco suíço teve um rombo violento e o governo suíço correu em socorro do banco quebrado. É sempre assim. Quando um banco quebra, o governo corre atrás. Eles abominam o Estado. Dizem que o Estado tem que ser mínimo, até os cemitérios tem que ser privatizado, porque o privatizado é que é o eficiente, é o que é o bambambam e etc. Então agora na questão dos bancos, quero botar uma manchete, eu até coloquei aí do Facebook, bota lá, quebrado, como se dessa conotação tinha sido no Brasil. 560 bancos, eu não acredito que tem isso tudo, mas deve ser aquelas banquetas, aquelas gatas que operam financeiramente. Aqui quebrou um em Campina Grande, um camarada que operava com isso daí e tal. Eu conheço alguém que tinha, aplicou naquilo, saiu do negócio auspicioso que tinha e jogou tudo naquilo e tá em situação de miserabilidade. Pois bem, então eles se combinam para isso. Agora, nós estamos, pasmem, nós estamos com a inflação acumulada de 2022 na ordem de 5,6%, foi o que foi apurado e divulgado no mês de janeiro e fevereiro, a inflação acumulada do ano 2022. 5,6%. O Banco Central está praticando uma taxa de juros de 13,75%. Aí se pergunta por quê? Qual é o motivo? Porque quando você diz assim, não, o que é que vai haver se vou subir a taxa de juros que é para controlar a inflação? Nós não estamos vivendo inflação, nós estamos vivendo uma estagflação. Estamos vivendo sim uma alta de preço, mas uma estagnação. Quem quiser anda nas ruas. Um dia desse eu saí aqui no shopping center, que eu não vou dizer o nome, eu fiquei assustado. Todo mundo com a mão no queixo. Ninguém vende nada. Ninguém vende nada porque não tem dinheiro. O dinheiro não existe. Então o que é que vai fazer o governo suíço? Vai pegar dinheiro público. Quando a gente fala em dinheiro público, leia-se dinheiro do povo. Vai pegar dinheiro do povo para socorrer um banco quebrado. Quer dizer, eles têm essas garantias que a gente não tem, né? Se a gente comprar uma geladeira fiada e não pagar, ninguém vem em socorro. Simplesmente ela é tomada e a gente perde. Mas os bancos não. O banco é protegido por tudo. Não me interessa se você está com 33 milhões de pessoas passando fome. Não me interessa se você está com 123 milhões de pessoas em fragilidade alimentar, em insegurança alimentar. Isso não interessa. Não me interessa se a verba da educação foi cortada. Não me interessa se o governo não está investindo em pesquisa, como todo governo investe em pesquisa, para que a gente possa desenvolver industrialmente e não esteja aí, como estamos agora, dependendo da soja e do cacau e do café, do agronegócio, e ele botando banca e querendo mais. Dispensa de impostos. Se você taxar a exportação de qualquer coisa, eles não gostam. Quer dizer, tudo isso está acontecendo e o Congresso na rua, na praça, dando milha aos pombos. O Senado é quem aprova e desaprova o presidente do Banco Central.
eles fazem uma sabatina, né? Ele não falta competência econômica para ele, não. Eu não estou questionando que o Roberto Campos Neto seja incompetente econômico. Ele é competente demais, só que para o interesse deles. Ele é competente não para o interesse do povo, para o interesse do capital. Então agora todo mundo esperava a reunião do Copom que aconteceu agora, nesse mês de março, sempre acontece no mês de março, né? Quando ia ser revista a questão, esperava-se que fosse revista a taxa de juros, que vem sendo cobrada de 13,75% ao ano, com a inflação de 5,6%. Esperava-se, mas não aconteceu. Eles fizeram a reunião e ele foi mais além. Ele foi irônico. Disse, olha, aponta-se que pode até subir mais. Aguenta a mão e não reclame, presidente da República, senão vai subir mais. Veja que contradição absurda. O presidente, prestem bem atenção nisso, o presidente da República do Brasil não pode interferir no Banco Central do Brasil. Pensaram nisso? Isso é brincadeira. Isso é brincadeira. O que eles estão querendo de fato é desestabilizar o governo, para que o governo volte àquilo que era o ano passado. Eles são useiro e vezeiro nisso. Antigamente faziam nos bastidores e ninguém sabia, mas hoje em dia tem isso aqui, ó. A gente está se comunicando com vocês e passando essas informações. O que eles querem é isso. Aí o fake news vai surgindo, né? De ontem para hoje já criaram uma perseguição a Moro, parecido com aquela questão da facada, né? Não tem uma facada de que o camarada deu uma facada com canivete aqui na frente e atingiu o rim lá atrás. O canivete tem 10 centímetros, pegou o rim lá atrás. Até hoje não foi esclarecida a questão do canivete. Mas agora o Sérgio Moro, que é o juiz do golpe, que é o autor de tudo isso, um dos responsáveis maiores por tudo isso que está acontecendo, ele agora está dizendo que está perseguido, que estão procurando ele, o PCC está procurando. Ele foi ministro da Justiça e lutou com o PCC, não tomou medida nenhuma. Agora ele quer proteção e o governo está dando. Através da Polícia Federal já investigaram, pegaram algumas fragilidades de pessoal do tráfico que está também agindo no Rio Grande do Norte, estranhamente agindo no Rio Grande do Norte. Não seja também com esse propósito. Os grupos, as oligarquias do Rio Grande do Norte, carcomida, do Rogério Marinho, do Maia, dos Alves, tramando para derrubar o governo. Já fala-se nos bastidores, em off, vamos atrás do impeachment para Fátima Bezerra. Fátima Bezerra tirou o Rio Grande do Norte dentro da sarjeta, da lama. 8 meses de salário atrasado. Conseguiu atualizar, está tocando a economia do Estado. Todo o apoio à governadora Fátima Bezerra. Todo o apoio ao presidente Lula nesse momento. E eu escrevi há pouco tempo, nessa instância, gente, eu vejo nessa questão do Banco Central, eu vejo uma saída, eu não vejo outra. Se eu já tiver carne dura, um peru duro para cozinhar, o que é que eu faço com ele? Não é a panela de pressão? Eu boto ele dentro da panela de pressão. Como a política... O que é a panela de pressão da política? A rua. O povo precisa se defender, porque não brinquem. Aí começou a quebra de lojas, a quebra de... Os empresários da Fiesp e da CNI estão reclamando da taxa de juros. Nem eles estão se agradando, mas como o negócio é para os bancos, e os bancos estão na UTI, né? Os bancos estão na UTI, aí, com um problema seríssimo. Ninguém sabe por quê. Que foi questão de gestão, foi porque o carro com a taxa de juros, como essa praticada no Brasil, não é para banco falar que está sentindo nada. Vamos fazer um caso, você imagina, se eu tenho aqui 100 milhões de reais para investir, se eu tiver 100 milhões de reais para eu ir para o mercado, disputar, correr risco,
cantar, trabalhar, vou dar emprego, vou trabalhar, vou comprar, vou vender. Mas eu também, para ganhar o quê? Para ganhar uma margem de 10, 15%. Eu pego isso daí, esses 100 milhões, coloco a 13,78 e vou me embora para as Bahamas. Eu vou para Fernando de Noronha, eu vou para Seychelles, eu vou para um paraíso fiscal desse aí, só usufruir do dinheiro. Quer dizer, o dinheiro, como ele não resolve nada, isso aqui é é a locomotiva do trabalho. Então, gente, é essas informações que eu queria passar para vocês. Para não me alongar mais, dizer a vocês que essa questão do Banco Central é séria. É preciso que o presidente chame o feito à ordem e o Congresso, o Senado, atenção senadores da Paraíba, qual é o posicionamento de vocês diante dessa questão? Qual é o posicionamento que vocês assumem? É isso que é preciso o povo fazer, né? Então, foi um fato meio traumático, mas sempre assim, às vezes tem um mais... E a gente não pode ficar calado. Isso é o compromisso que nós temos com vocês. Que toda a equipe do site de João Vicente tem com vocês. É o de verbalizar a verdade, né? Então, um grande abraço para vocês todos. Tenham um bom fim de semana, que se aproxima, né? Tanta chuva, né? Que coisa boa. Eu chegava ontem na feira lá de Jaguaribe e conversando, a moça disse, quanta chuva, como a chuva atrapalha. Eu digo, não, pelo contrário. A senhora só está vendendo aqui porque teve chuva para produzir isso aqui que a senhora está comercializando. É melhor lutar contra a chuva em excesso do que contra a seca em excesso. Gente, um grande abraço para todos vocês e vamos à luta. Vamos atravessar, não vamos nessa onda. O Banco Central está tentando desestabilizar o governo de Lula. É preciso providência contra ele.